Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 13ª aula do curso de Criando APIs com ASP.NET Core. Nessa aula vamos trabalhar com o método HTTP GET, que basicamente ele vai listar informações para nós. Notem que aqui na minha tabela eu cadastrei mais alguns usuários, mais algumas pessoas. Na última aula eu cadastrei apenas a Mayra, mas como eu quero listar um conjunto de usuários, um conjunto de pessoas, eu achei legal efetuar mais 3 cadastros. Então, se vocês puderem também cadastrar mais 1 ou 2 usuários pelo menos, vai ser muito interessante para a gente ver se realmente está funcionando o nosso método GET. Então, beleza, mostrei a tabela. Vamos para o Pessoa Controller. Eu vou colocar abaixo do método de cadastrar, eu vou criar um método para listar. Então, public, assign, task, aqui é a mesma coisa do cadastro, action result, listar. Abro, fecho parênteses, pulo uma linha, abro e fecho chaves. Vou dar um zoom. Muito bem. Aqui em cima, eu já vou colocar a annotation HTTP GET, abrir parênteses, abrir aspas e colocar API. O mesmo nome que eu coloquei para efetuar o cadastro. O que vai diferenciar um de outro é o tipo de requisição. Então, API POST ele vai executar o método cadastrar e API GET ele vai executar o método listar. Muito bem. Agora vamos lá. Aqui dentro deste método de listar, eu vou criar uma variável, certo? Vou criar um var chamado dados. Ele vai servir como se fosse um vetor para eu poder armazenar todos os registros da minha tabela. Como eu posso ter muitos registros, nesse ponto eu tenho que usar o await, porque talvez leve alguns segundos ou alguns minutos. E eu não posso exibir sem ter a certeza que todos os dados foram pegos da minha tabela. Então, await dc ponto. Aqui eu tenho que dizer para ele o que eu quero pegar da minha tabela. Nesse caso, eu quero pegar a pessoa, que é o meu model. Muito bem. Ponto. Se eu colocar TO, aqui eu tenho algumas funcionalidades, eu preciso usar essa aqui. ToListAssign. Muito bem. Abro, fecho parênteses, ponto e vírgula. E aqui embaixo, depois do var dados, vou colocar aqui um retorno, return, ok. Este ok quer dizer que ele só vai listar e deu certo. Abro e fecho parênteses, dados. Muito bem, eu vou salvar, vou lá no meu terminal e .NET Run. Muito bem, pessoal, então gerou aqui a minha URL, perfeito. Para eu poder testar, eu tenho duas alternativas. Eu posso usar ou o Thunder Client ou o próprio navegador. Eu vou mostrar as duas. Deixa eu copiar essa URL aqui. Muito bem. Primeira, se eu for usar o Thunder Client, eu posso vir aqui, criar uma nova requisição. Deixa eu até ocultar o terminal. Isso aqui. Legal. Aqui eu vou deixar get, porque é um método get que nós queremos testar. Vou remover essa URL e colar a nossa localhost 5001 /pessoa /API. E vou clicar aqui em Send. Muito bem. Olha só que bacana. Criou aqui um JSON com todos os meus registros. Se eu for no navegador, eu vou ter o mesmo resultado, porque o navegador, por padrão, ele sempre vai trabalhar com o método GET. Então, se eu for lá no meu navegador, colar o URL /pessoa /API e der um Enter, tá aqui, ó. Olha só que bacana. Então, aqui eu também consigo visualizar funcionalidades do tipo GET. Então, pessoal, conseguimos
tranquilamente listar as nossas pessoas. Espero que tenham entendido e que tenham gostado. Até a próxima aula!